Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada, falou aqui contratação de mais 80 enfermeiros, corretíssimo? Então eu vou ler que o seu Presidente, Miguel Albuquerque, Sr. Presidente do Governo, em 6 de julho de 2024, afirmou ao bastonário, e foi notícia, a dizer que o Governo prometia contratar 200 enfermeiros. Ou seja, senhora deputada, temos aqui uma diferença de 120 enfermeiros menos. A senhora deputada fala em 80, o senhor Presidente do Governo disse, afirmou, fez notícia, um espalhafato, de que o Governo Regional iria contratar 200 enfermeiros e mais ia regularizar a situação de 64 especialistas que estavam a exercer sem estar na respectiva categoria. Portanto, iria regularizar essa situação e contratar 200 enfermeiros. Depois, senhora deputada, como é que se explica que existem lares na região que durante a noite têm um enfermeiro para 60 utentes? 60 utentes. E acha que está tudo bem. Como é que se explica? Agora eu pergunto se a senhora deputada sabe quantos enfermeiros saíram da região nos últimos 3, 4 anos? E para onde é, quais foram as regiões onde eles se deslocaram, portanto, ou quiseram emigrar? Porque disse que os enfermeiros não emigram, que os enfermeiros têm trabalho, afinal, eu pergunto-lhe, não disse diretamente, mas indiretamente, deu a entender, indiretamente disse que o nosso governo, o seu governo, o nosso governo estava com estratégias, com opções políticas que fazia com que os enfermeiros não emigrassem. Isso disse, sim, senhora. Mas, portanto, senhora deputada, eu peço que também, eu acho que a senhora deputada, tenho a certeza, não estava cá quando regularizou-se a situação dos enfermeiros. Mas o caricato de tudo é que o senhor Secretário da Saúde chegou a afirmar nesta casa que o diploma já estava aqui para ser discutido e, afinal, o diploma nem havia concertação com os sindicatos. Portanto, houve aqui um atraso de propósito para penalizar os enfermeiros. E isso é que é a verdade e que deve ser dita. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Excelentíssima Sra. Deputada, ouvimos com atenção o encómio feito aos enfermeiros. Já aqui foi dito, toda a gente reconhece os préstimos dos nossos profissionais de saúde. Teceu também um quadro absolutamente cor-de-rosa da saúde, um quadro que não corresponde à realidade, e já aqui foi mencionado várias vezes. Sabemos que no Porto Santo o Centro de Saúde tem as obras paradas. Portanto, se queremos que os profissionais façam um trabalho em condições, devemos dar-lhes as melhores condições. E, portanto, quando temos uma obra infraestrutural parada, sabemos que, por culpa do governo do PSD, sabemos que os profissionais de saúde não podem prestar o melhor serviço. Portanto, nesse quadro que teceu sobre o estado da saúde na região, importa ponderar aquilo que se passa na ilha do Porto Santo. Portanto, e nesse caso é preciso avançar com a obra para que os profissionais tenham as melhores condições, os cidadãos tenham as melhores condições, os doentes tenham as melhores condições. Obrigado. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este voto sobre a demolição do solar do engenho de Porta Cruz é um voto que não vai adiantar, já depois de ter sido deitado abaixo uma parte substancial deste edifício histórico, mas, pelo menos, não podemos deixar passar em claro que a estratégia de preservação do património não se faz deitando abaixo um edifício histórico, robusto, singular, único, bem conservado, para depois fazer uma cópia, deitando de fora toda a memória histórica que esse património encerra. E imaginemos o que seria deitar abaixo a sede do Funchal ou outro edifício histórico para fazer uma cópia retratando aquilo que era
e se estivesse na iminência dessa mesma estrutura estar em risco de queda. O exemplo é grande, mas a identidade do bem não se mede pelo tamanho, pela dimensão ou para característica. A demolição integral ou quase integral do solar do engenho do Porta Cruz, um edifício do século XVIII, que foi e fazia parte de um conjunto, engenho, casa, espaço, do século XVIII, sem as medidas preventivas de sustentabilidade da fachada, e consideramos que foi feito de forma premeditada para impedir que se retirasse a situação de árvore que estava a impedir, eventualmente, a preservação ou a identidade do bem, foi mais fácil deitar abaixo do que manter a autenticidade do bem. E, portanto, do ponto de vista da arquitetura, este prédio histórico era um prédio bucólico singular da freguesia do Porta Cruz, e importa usar este voto para que, de futuro, não aconteça com outros edifícios históricos aquilo que aconteceu no litoral do Porta Cruz. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. A 29 de dezembro de 2005, há cerca de 20 anos, foi criado na República o Complemento Solidário para Idosos, que mais não é do que uma prestação extraordinária de combate à pobreza dos idosos, que, como sabemos, é um grupo fortemente vulnerável às situações de pobreza. Refere o Decreto-Lei que a entidade gestora do apoio nas regiões autónomas compete às respectivas administrações regionais. 2 anos depois, a 5 de julho de 2007, portanto há quase 18 anos, foram criados benefícios adicionais de saúde aos idosos, que são beneficiários do Complemento Solidário para Idoso, com a participação financeira, ou seja, um apoio para a compra de medicamentos, de óculos, lentes e próteses dentárias. Na altura, esses apoios eram feitos, todos eles, por via do reembolso, portanto, o idoso adiantava o valor e recebia o reembolso. Hoje, felizmente, já apoios estes passaram a ser automáticos. Ou seja, um idoso que recebe o Complemento Solidário para Idosos no continente vai comprar medicamentos, por exemplo, levanta os medicamentos na farmácia de forma gratuita, apenas apresentando a receita médica, sem papeladas, sem ter que adiantar o pagamento, sem burocracias. De acordo com este mesmo Decreto-Lei de 2007, portanto, com a sua regulamentação, o artigo 8º é claro, e isto é importante reter. Cito: o regime aplica-se às regiões autónomas da Madeira e dos Açores sem prejuízo das adaptações da estrutura própria da administração regional autónoma a introduzir por decreto legislativo regional ou legislativo regional. Estamos em 2025 e o que é que nós temos, senhoras e senhores deputados? Parece mentira, mas quase 18 anos depois, os idosos que recebem complemento solidário para idoso na Madeira têm zero benefícios adicionais de saúde instituídos pelo Decreto-Lei 232 de 2005. Zero. Na região autónoma da Madeira, nós temos cerca de 3.100 beneficiários de complemento solidário para idosos. São cerca de 3.100 idosos, um pouco mais, com rendimentos de miséria. Idosos que, para poder ter mais algum apoio, como seja o apoio aos medicamentos neste momento, têm de passar por todo um processo burocrático de análise social, de entrega de papelada e mais papelada, quando no continente, e bem, há quase 18 anos, nada disto acontece. Este é um processo que é automático. E ainda há poucos dias, no dia 16 de maio, ouvimos declarações da Sra. Secretária Regional da Inclusão a dizer que, finalmente, a nova portaria, que já tem 18 anos de atraso, estava a ser trabalhada. Mas pasme-se, quando a Sra. Secretária diz que estava a ser trabalhada entre a Região Autónoma da Madeira e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde. Mas estamos a brincar com quem?
18 anos depois, continuamos a brincar com quem? A jogar areia para os olhos de quem? Nada tem a ver com o Ministério da Saúde, senhoras e senhores deputados. Há uma responsabilidade do Governo Regional da Madeira, ponto. O orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024, no artigo 103, já aqui foi falado, quando adapta estes apoios à região, refere de uma forma muito clara, e cito, que as referências aos centros de saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde IP são entendidas como sendo feitas ao Instituto de Administração de Saúde IP-RAM e à Saúde, não Ministério da Saúde. Ora, vejamos. E é importante verificarmos esta trajetória. Os benefícios de saúde do Complemento Solidário para Idoso foi criado a 5 de julho de 2007. Tivemos eleições, curiosamente, para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nesse mesmo ano, no dia 6 de maio, com uma expressiva maioria de 33 deputados do PSD Madeira nesta casa. 33 deputados do PSD. A adaptação deste decreto-lei para a Região Autónoma da Madeira, nada. Nada. Em 2011, em mais um ato eleitoral, volta a ter maioria o PSD nesta casa com 25 deputados. 25. E como é que ficaram as ajudas na saúde dos idosos que recebem complemento solidário para idoso? Zero. Os cerca de 3.000 beneficiários que ao longo dos anos foram oscilando entre 2.900, 3.100, 3.300 idosos, nunca, mas nunca tiveram direito a estes apoios por via da adaptação, porque o PSD nesta casa nunca permitiu. O PSD nunca deixou que os idosos que recebem complemento solidário para idoso, que têm uma vida extremamente difícil, que passam enormes dificuldades, pudessem ter este direito de forma automática, senhoras e senhores deputados. E esta, infelizmente, é a verdade. Mas, continuando, em 2015, o PSD volta a ganhar com 24 deputados. Benefícios adicionais aos idosos? Nada. Zero. Em 2019, e aqui, num novo cenário, já num governo de coligação PSD-CDS, os idosos continuaram a não ter direito aos benefícios de saúde, num prejuízo da sua economia familiar enorme. Enorme. Só quem vive com 200 ou 300 euros sabe as dificuldades e a necessidade de ter de escolher entre medicação, entre o supermercado, entre luz, entre gás. Isto não se faz. Isto não é defender a dignidade da pessoa humana, muito menos de pessoas que passam extrema vulnerabilidade, como são o caso de muitos destes idosos, senhoras e senhores deputados. E ainda tivemos o CDS a fazer bandeira desta medida em outubro de 2024, curiosamente no Dia Mundial do Idoso, e a senhora deputada está aqui, não me vai deixar mentir, quando a senhora deputada teve a oportunidade, juntamente com o candidato atual secretário regional da Economia, de exigir a aplicação deste direito aos idosos na Madeira. Mas nunca, nos 4 anos de governação, a partir de 2019, infelizmente isto foi cumprido. Esperemos que seja desta. Portanto, senhoras e senhores deputados, salvaguardar o direito dos cidadãos exige seriedade. Exige que se cumpram os direitos com os idosos, e isto deve ser um compromisso de todos nesta casa. Todos neste Parlamento foram eleitos para defender, para salvaguardar os interesses da nossa população, dos madeirenses e dos porto-santenses, principalmente daqueles que são mais vulneráveis, mais desprotegidos, como é o caso dos idosos beneficiários do Complemento Solidário para Idoso. Obviamente que o JPP irá acompanhar esta iniciativa e espera que, com seriedade e que com compromisso, todos os restantes partidos nesta casa o façam. De forma particular, aqui já mencionei o CDS, cumprindo uma das suas promessas assumidas com o povo na última campanha eleitoral, exatamente no Dia Mundial do Idoso, dia 1 de outubro de 2024, e obviamente o PSD permitindo corrigir aqui uma injustiça para com os nossos idosos, criada pelo próprio PSD e que já se arrasta há quase 18 anos e que está nas mãos do Governo Regional mudar, não com palavras, mas com ações, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada. Senhor Presidente, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Sérgio Oliveira, deixe-me que lhe diga que ouvi-lo falar neste diploma, numa situação
que aconteceu em 2024, e falou do orçamento e fala da moção, é, no mínimo, um total desrespeito pelos idosos, um total desrespeito pelos cidadãos que desde 2007 não têm acesso, não vêm cumprir os seus direitos enquanto beneficiários do complemento solidário para idosos, Sr. Deputado. É uma autêntica falta de respeito quando se fala nesta Casa que não houve um orçamento em 2024, mas está o PSD nesta Casa há 20 anos, desde que foi implementado o complemento solidário, e 18 anos para fazer regulamentar estes apoios, e é o PSD que tem obstaculizado, tem impedido, tem travado este direito aos idosos. Isto é uma autêntica falta de respeito, Sr. Deputado. Falou do essencial. O essencial está adaptado. Sr. Deputado, sabe o que é o essencial? O essencial é o que os idosos têm que todos os dias tentar perceber para sobreviver no dia seguinte. É saber quanto é que eles podem dispensar na farmácia, no supermercado, no pagamento da luz, no pagamento do gás. Eu não lhe estou a dar novidade nenhuma, até pela sua formação de base, Sr. Deputado. Mas a verdade é que esta é a realidade. São milhares de idosos nesta situação. O essencial, Sr. Deputado, não está adaptado. A regulamentação tem de se fazer cumprir, Sr. Deputado. E pergunto-lhe, como é que pode garantir aos idosos e como é que podem os idosos acreditar na promessa do PSD de que o trabalho já está a ser desenvolvido, quando durante 18 anos o PSD travou, impediu que os idosos tivessem direito ao apoio a medicamentos, já termino, Sra. Deputada, próteses dentárias, lentes, óculos, Sr. Deputado. Como é que podem os idosos acreditar na sua palavra e na palavra do PSD? E, por fim, Sr. Deputado, qual o verdadeiro papel de um deputado nesta Casa? É ou não é fazer cumprir o direito e salvaguardar o interesse dos idosos? Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos passar. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Discute-se aqui uma recomendação ao Governo Regional para que sejam definidas as condições necessárias à atribuição dos benefícios adicionais de saúde para os beneficiários de complemento solidário para idosos. Algo que está com um ligeiro atraso de 18 anos. 18 anos. E o problema nem é do ponto de vista teórico ou do ponto de vista de uma lei ou a adaptação da lei. O grave disto é que durante 18 anos penalizamos os nossos idosos. Durante 18 anos os nossos idosos foram penalizados. E foram lembrados quando? Sabem, senhoras e senhores deputados, quando é que o PSD se lembra dos idosos? Nas vésperas de eleições. 21 de março, a Segurança Social liga para os idosos e pergunta: então já recebeu o seu complemento social para idoso deste mês? E as pessoas dizem sim, sim. Lembre-se que no dia 23 vai haver eleições e nós não sabemos se na próxima semana, a partir daí, vai ter direito a esse complemento. Vai depender se o Dr. Miguel Albuquerque ou não continuar no governo. E isto foi um momento-chave, um momento crucial do PSD ao se lembrar dos idosos. Portanto, durante 18 anos penalizaram os idosos, não deixaram que eles fossem apoiados em lentes, em medicação, em próteses dentárias, mas nas vésperas das eleições lá estavam eles a se lembrar dos idosos. O Sr. Deputado Sérgio Oliveira disse que o Governo Regional tem outros mecanismos de apoio. Por via da Segurança Social, tem outros mecanismos de apoio. E devo lembrar ao Sr. Deputado, que o Sr. Deputado bem sabe, que esses mecanismos de apoio são insuficientes. Insuficientes. E diria mesmo que é um em cada cinco idosos é que tem direito a esse apoio. E se o Sr. Deputado tem dúvidas, vá à Segurança Social e pergunte porquê que a Segurança Social reencaminha para as autarquias locais, e agora eu falo por experiência própria, porquê que a Segurança Social reencaminha para a Junta de Santa Cruz, para nós apoiarmos os idosos na medicação, na compra de lentes, na compra de óculos. Senhores deputados, senhora deputada, se não acredita, eu convido-a hoje mesmo
hoje mesmo, a partir das 17 horas, e vou fazer atendimento na Junta de Santa Cruz, e lá está, pessoas que já marcaram, e o motivo da marcação é pedido de apoio para medicação. Se não acredita, vá comigo, hoje mesmo, 17 horas, Freguesia Santa Cruz, que eu vou fazer o atendimento, e um desses é por causa de uma pessoa, de uma idosa, que quer a medicação e não tem possibilidades para pagar, porque neste momento está a fazer seleção, ou seja, ou compra a medicação ou compra a alimentação. Sr. Deputado, volta, isto não é motivo para brincar. Peço desculpa, não é motivo para brincar. Isto é... Não, Sr. Deputado, Sr. Deputado, isto é uma situação reincidente, que já vem há vários anos e que é uma situação encaminhada, curiosamente, da Segurança Social. E porquê? Porque a Segurança Social não consegue dar resposta. Por isso é que eu estou a dizer, aqueles mecanismos de apoio que foi dito pelo Sr. Deputado Sérgio existem, mas são insuficientes. É 1 em cada 5 idosos que vai beneficiar desse apoio. Por isso, estes idosos, não são os que precisam mais, quase que eu diria que são os primeiros a pedir ajuda. Por isso, se este mecanismo de apoio, se este apoio, este apoio adicional, benefício adicional a esses idosos estivesse em vigor, já se estivesse regulamentado e estivesse em vigor, seria mais um mecanismo para apoiar esses idosos. Portanto, por isso é que eu disse, Sr. Deputado, isto é uma situação que merece o apoio e a compreensão de todos nós deputados nesta Casa. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Já no debate do programa de governo, eu tive a oportunidade de ressalvar a importância do conhecimento científico e do saber prático naquela que é a ação diária dos trabalhadores sociais, nos seus mais diversos âmbitos de formação, mas, acima de tudo, como base para a tomada de decisões políticas e governativas acertadas e concertadas. Porque é preciso conhecer para agir. Mas, infelizmente, a praxis na região não tem sido essa, no que na dimensão social diz respeito. Vejamos o exemplo, ainda agora, a Sra. Deputada Cláudia Postrelo mencionou a Estratégia Regional de Inclusão Social e de Combate à Pobreza da Região Autónoma da Madeira, em 2021, que refere integrar a fase de estudo, mas inclui já planos de ação com eixos estratégicos e com ações específicas, sem que se conheça de base, primeiramente, os resultados deste mesmo estudo. Portanto, Sra. Deputada, senhoras e senhores deputados, como é que se quer construir uma casa a partir do telhado? Em 2016, e temos que, quando algo começa, é bem pensado, estruturado e tem tudo para dar certo, temos também de ressalvar, em 2016 verificou-se pela primeira vez a tentativa de começar a conhecer verdadeiramente, a estudar e a monitorizar os fenómenos sociais da região autónoma da Madeira, como forma de sustentar a própria criação de políticas públicas, isto numa parceria com a Universidade da Madeira, mas infelizmente o Laboratório de Políticas Sociais, aqui quando a Sra. Presidente da Assembleia era a Secretária Regional da Inclusão, pouco ou nada fez, não sabemos porquê, infelizmente, pouco ou nada se conheceu, pouco ou nada se conseguiu agregar efetivamente, quer em termos metodológicos, quer em termos de recurso, quer em termos de conhecimento destes fenómenos. E foi uma pena, porque efetivamente este Laboratório de Políticas Sociais, com conhecimento de causa, poderia aí sim, em 2020, 2021, criar uma estratégia regional de inclusão social e de combate à pobreza verdadeiramente sustentada e aqui orientada para não mitigar numa vertente assistencialista, como o estudo de caracterização da pobreza mencionou, mas de uma forma mais transformadora das situações, infelizmente, das muitas situações de pobreza que temos na região autónoma da Madeira. E reforço o que é bom, tem de ser enaltecido, e esta estrutura criada na anterior Secretaria Regional da Inclusão tinha tudo para dar certo e era este o caminho. Mas não, continua-se uma governação reativa,
aliás, como tem sido a prática deste próprio governo, um governo reativo, a fenómenos sociais estruturais como a pobreza, que tanto prejudicam o desenvolvimento de uma sociedade, para além de prejudicar também aquela que é a salvaguarda de direitos fundamentais dos cidadãos. Prova-se, mais uma vez, que aquilo que se pensa saber ou que sempre se ouviu dizer, portanto, não importa conhecer, é verdadeiramente aquilo com o qual se trabalha. Basta recordar, e aqui tenho que relembrar, as palavras da atual Secretária Regional da Inclusão no debate do Governo, quando veio a esta Casa descredibilizar o primeiro e o único estudo de caracterização de pobreza da região autónoma da Madeira nos quase 50 anos de autonomia desta região, colocando aqui questões metodológicas e conceptuais numa tentativa de abafar os resultados preocupantes, extremamente preocupantes, sobre a pobreza na Madeira. Mas infelizmente, quando publicamente é a própria Secretária Regional da Inclusão que nos diz que a pobreza é consequência do álcool e das drogas, compreende-se a seriedade com que este fenómeno continua a ser analisado e que, quer queiramos, quer não, determina o desenvolvimento de uma sociedade, o equilíbrio e a harmonia de uma sociedade e a própria paz social. Senhoras e senhores deputados, quando nós temos 1 em cada 4 pessoas em risco de pobreza na região autónoma da Madeira, quando temos mais de 62 mil pessoas a viver com menos de 591 euros por mês, quando nós temos 15,7% da população empregada em risco de pobreza monetária, ou seja, o trabalho, infelizmente, já não é um mecanismo de integração como outrora. Um rendimento já não permite às famílias, 1 ou 2 rendimentos, já não permite às famílias viver sem pobreza. Quando nós temos jovens que não conseguem seguir com a sua vida, não conseguem a tão desejada autonomia, não conseguem criar uma família pelo hiato entre os baixos salários e os valores praticados no mercado habitacional, quando nós temos um crescimento do envelhecimento populacional, mas que é um envelhecimento com menos saúde. Nós somos dos países da Europa que envelhecemos com menos saúde. E isto também é um dado muito preocupante. Quando estamos cada vez mais condicionados no acesso a um conjunto de direitos, como o acesso à saúde, à habitação, à própria mobilidade. Refere o estudo de caracterização da pobreza que nós temos desigualdade de oportunidades, muitas vezes condicionada pelos transportes na região autónoma da Madeira. Nós não conseguimos ter, na região autónoma da Madeira, transportes públicos que permitam às pessoas, em localidades mais longínquas, ter acesso a serviços, ter acesso a oportunidades de emprego, por exemplo, no Funchal ou em zonas limítrofes, senhoras e senhores deputados. Quando nós temos, por isso mesmo, um acentuado isolamento, lá está, pela falta de alternativas de transportes, limitando o acesso a estes serviços e a estas oportunidades. Quando temos direitos que continuam a não ser cumpridos, e acabamos ainda agora de falar de um diploma, de uma regulamentação, de uma adaptação da República à Madeira, como sejam os benefícios adicionais de saúde aos beneficiários do complemento solidário para idoso, aqui travado durante 18 anos pelo próprio PSD. Quando temos a prevalência da indignidade para quem não pode ter, para quem não tem poder económico efetivo, para conseguir pagar num privado, por exemplo, consultas, exames, cirurgias, a própria vaga num lar. Quantas pessoas precisam de um sítio para ficar, de ter uma vida digna nos últimos dias da sua vida e não têm possibilidade, porque não há vagas, nem têm como pagar uma vaga num lar. Não ter um apoio domiciliário individualizado, obrigando aqui muitos idosos a viver em corredores ou camas de hospital durante dias, durante meses, durante anos. O acesso a terapias para crianças que, pela sua condição de saúde, precisam, em tempo útil, de ter acesso a uma equipa multiprofissional altamente especializada para o seu desenvolvimento. E continuam sem ter este acesso. E os pais não conseguem pagar estas terapias no privado, senhoras e senhores deputados. Isto é preocupante. Isto é indigno. Quando temos famílias que estão a saltar de pousada em pousada da juventude, de pensão em pensão, encaminhadas pela própria linha de emergência. Porquê?
porque não conseguem pagar os valores das rendas que hoje são praticados, porque não conseguem um crédito de habitação para poder adquirir a sua habitação. Senhoras e senhores deputados, nós temos na região autónoma da Madeira a mais alta taxa de inflação das regiões portuguesas, 3,7%, com uma média nacional de 2,4%. Isto associado à limitação na concorrência, sem acesso à diversidade, sem acesso a preços competitivos que permitam às famílias ter um poder de compra maior, que permitam fazer face ao aumento do custo dos bens essenciais, senhoras e senhores deputados. Está mais do que patente a urgência em conhecer, em estudar, em acompanhar o fenómeno da pobreza ao longo do tempo, assumindo com responsabilidade os problemas e assumindo metas para mudar esta situação. Em compreender que a insularidade afeta, onera todos os cidadãos que vivem nas ilhas. E aqui, esta é uma das missões que o JPP se propôs na República. Criar uma estrutura de missão para conhecermos verdadeiramente os custos de insularidade para todos os cidadãos que residem nas regiões autónomas portuguesas. Veremos com seriedade como é que se considera, nesta Casa, o desenvolvimento social, a responsabilidade de cada deputado, de cada grupo parlamentar. Primeiro, aqui, permitindo viabilizar este diploma, para que se aprofunde e para que se conheça o fenómeno da pobreza nas especificidades locais da região autónoma da Madeira. E segundo, na República, porque todos nesta Casa têm assento parlamentar na República, se haverá o compromisso ou não de conhecer efetivamente quanto custa a um madeirense, quanto custa a um porto-santense a mais viver na região autónoma e enquanto isso pesa no seu bolso e na possibilidade da pessoa, da família, da empresa, infelizmente, viver uma situação de pobreza, senhoras e senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Cláudia Prestrelo. Ouvi com atenção a explicação de todos os passos do estudo que foi implementado. Concordo plenamente consigo. Este estudo é um estudo que mostra elementos fundamentais para que se comece a conhecer o perfil das situações de pobreza na região autónoma da Madeira, mas, como sabe, este estudo não foi um estudo representativo à região autónoma da Madeira. É uma metodologia mista, mas carece, se queremos efetivamente seriedade, se queremos efetivamente fazer uma boa gestão do dinheiro e dos recursos públicos, é preciso conhecer para, então, conseguir agir e fazer a tal boa gestão que a senhora deputada refere e que eu concordo plenamente, senhora deputada. Mas gostaria que nos esclarecesse aqui uma questão. A senhora secretária elencou, no fundo, todo o estudo de caracterização, sem colocar aqui a tónica em resultados, mas fala do estudo com a importância que é devida para alavancar a gestão no terreno. No entanto, há bem poucos dias, a senhora secretária regional da Inclusão esteve aqui e presencialmente disse-nos que tem dúvidas sobre o estudo da pobreza. Inclusive, fez um conjunto de questões à entidade que coordenou o estudo, porque levantaram dúvidas metodológicas e conceptuais, se não me falha a memória, inclusive eu tive a oportunidade de dizê-lo na minha intervenção. E, nesse sentido, senhora deputada Cláudia Prestrelo, eu pergunto-lhe, afinal, este estudo tem ou não tem dados que mostram a realidade de alguns dos madeirenses, milhares de madeirenses, e se este estudo vai ou não ser considerado com estas dificuldades para a criação de medidas efetivas de combate à pobreza no terreno e mais, se, sendo importante conhecer para agir, se a senhora deputada não percebe ou não mostra-nos aqui uma orientação para a necessidade de continuar a conhecer, não numa de somar estudos, mas de efetivamente gerir bem aquilo que é os recursos públicos da região autónoma da Madeira. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Lina Pereira. Excelentíssima senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a melhoria dos serviços de saúde mental na região, bem como a estratégia de saúde mental iniciada em 2019,
teve como ponto de partida a limitada disponibilidade de dados epidemiológicos que caracterizassem a realidade da saúde mental na região, exatamente o que está aqui em discussão. É ainda o objetivo desta estratégia fortalecer o conhecimento baseado na evidência científica na área da saúde mental, contribuir para a promoção da saúde mental e para a redução do impacto das perturbações mentais, assegurar o acesso equitativo a cuidados de saúde mental de qualidade a todas as pessoas com risco ou problemas de saúde mental. É também o objetivo promover a descentralização dos serviços de saúde mental e a sua integração no sistema de saúde, designadamente nos cuidados primários, hospitalares e continuados. A Estratégia Regional para a Saúde Mental trabalha com os seguintes dados: percentagens de utentes inscritos nos centros de saúde com registro de doença mental, consumo de benzodiazepinas, número de equipas de saúde mental comunitárias criadas, número de utentes inscritos nos centros de saúde para consulta de pedo e psiquiatria por ano, número de utentes inscritos nos centros de saúde em consulta de psicologia, número de utentes inscritos nos centros de saúde em consulta de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, número de internamentos de psiquiatria por ano, número de utentes referenciados nestas áreas, enfim, dados sobre quem já está sinalizado por doença e não por estar em situação de perigo. Mas antes destes números, o estudo recente de 2024 sobre o estado da saúde mental em Portugal continental, de João Pedro Parada Cardoso, aponta para a recolha de dados que auxiliam na prevenção e não dados sobre aqueles que já estão em risco e sinalizados enquanto utentes. Cardoso recolheu os valores médios das pensões no regime não contributivo, o número de beneficiários de rendimento social de inserção, o número de crianças em risco nas CPCJs, a população com menos de 20 anos, traficante ou consumidor, transtornos comportamentais, índices de dependência, índice de longevidade, índice de envelhecimento, etc, etc, etc. E é tudo isto que deveria anteceder as estratégias de intervenção em saúde mental regional que se desconhecem efetivamente. A existência da Task Force para o combate às drogas psicoativas continuará a desenvolver o seu papel, mas sabemos o quanto tem sido difícil criminalizar os traficantes e acompanhar os consumidores numa tentativa de reabilitação e reinserção, muitas vezes infrutífera. A criação de uma comunidade terapêutica na RAM, como fim do ciclo de acompanhamento do doente mental, continua por implementar, apesar de ser uma vontade unânime de todos nós. A criação do processo clínico único, iniciado em 2023 na área da pediatria e saúde mental, continua por concluir no Serviço Regional de Saúde e assim torna-se difícil controlar o desperdício na saúde e rentabilizar mais e melhor os recursos existentes. Sem este acesso à informação e à comunicação entre instituições, integrando o sistema informático das instituições de saúde mental no sistema regional, continua a ser pouco eficaz a prevenção e integração. Aguardamos o uso das verbas do PRR como reforço da ligação aos cuidados paliativos e continuados, integrados, como uma melhoria da articulação entre os centros de dia, centros de noite e apoio domiciliário para utentes com problemas de saúde mental. Aguardamos que haja, de facto, celeridade na resolução de processos através de canais de comunicação e a articulação entre as unidades prestadoras de cuidados de saúde mental e outras estruturas de saúde, de educação, serviços sociais, justiça e outras organizações da sociedade civil. A senhora Secretária Regional da Saúde, em relação à saúde mental, apontou várias respostas para a saúde, enquanto, nomeadamente, nos cuidados de saúde primários, quer nos cuidados de saúde hospitalares, através de consultas. Mas pergunto, quanto tempo é que um utente tem de esperar pela consulta de psiquiatria e a tempo de prevenir problemas mais graves? Nem no privado, nem no público tem resposta atempada. Disse a senhora Secretária Regional que recebemos as pessoas nas infraestruturas, que vamos à casa delas, que ajudamos estas pessoas a se integrar nas respostas que existem. Temos vários lugares de psiquiatria, oncologia, pedopsiquiatria e casas de saúde. Mas não é isso que dizem as direções das casas de saúde. Pelo contrário, falam da falta de espaço, para não dizer vagas, para receber a procura. E não é uma dezena de equipas comunitárias que dará resposta aos idosos que vivem isolados, sozinhos e sem saber a quem recorrer num assunto moderno para eles, que é a saúde mental. Estaremos atentos ao aumento de resposta na rede de cuidados continuados, para além do que já existe, e extremamente atentos à promessa de aumento de 200 lugares dos cuidados domiciliares para a saúde mental,
que irão cuidar não só das pessoas com doença mental, mas também aliviar os seus cuidadores. Cuidadores esses que precisam eles também de ajuda no seu equilíbrio mental. Não esqueceremos ainda a promessa de 300 lugares que serão criados ou remodelados na área da saúde mental através de respostas como as residências de apoio máximo, as residências autónomas e as residências de treinos. Vivemos tempos difíceis, tempos de vergonha e silêncio. O JPP condena viamente a forte discriminação a que os doentes mentais são sujeitos quando estão internados nas casas de saúde, pagando parte da sua diária e os medicamentos para o seu tratamento, mesmo quando estão perante uma doença crónica. O JPP lamenta que os mesmos doentes cheguem a pedir alta antecipada à conta de não conseguirem manter o seu tratamento até o fim. A saúde mental é uma área cronicamente subfinanciada. Apesar da carga nacional da doença mental ser grande, o investimento é inferior, desproporcional à prevalência que tem na sociedade. São doenças crónicas que acompanham a pessoa pela vida, com muitas incapacidades associadas, e é preciso repensar o nível de cuidados de que as pessoas precisam, que não é só ter uma consulta aqui e acolá. A saúde mental precisa de respostas estruturadas e não de intenções dispersas, onde não se identifica o processo, o âmbito, a monitorização, as metas que se pretendem atingir. Falta estrutura, falta crédito às intenções do programa de governo. Mas falta também, do que ainda há pouco se ouviu, coerência. E esta coerência tem a ver com a posição, e ainda há pouco a minha colega falava, de termos representantes, deputados madeirenses na Assembleia da República e de todos nós agora estarmos lá representados. Portanto, faz muita confusão que o CDS, que em 2020 foi o próprio que apresentou um projeto de resolução no âmbito de um estudo da saúde mental em Portugal, com vários itens, entre eles que se procedesse a um levantamento urgente das necessidades na área da saúde mental, em particular no que diz respeito a recursos humanos, unidades residenciais de apoio à integração social, equipas de apoio domiciliário, executando esse levantamento. Portanto, o CDS, a nível nacional, propôs que o Governo da República fizesse esse levantamento, mas aqui considera pouco útil que esse estudo seja feito. É verdade que também, à data desta discussão e aprovação de forma generalizada, é verdade que o Partido Socialista absteve-se nesta matéria. Mas todos nós podemos mudar e todos nós podemos ver que atualmente é necessário, de facto, darmos as mãos nesta matéria. Relativamente ao Chega, que também nos surpreendeu com a sua argumentação de que esta matéria é inútil, é algo muito estranho, porque, de facto, não tem muito tempo, o candidato Francisco Gomes defendeu medidas na área da saúde mental, por exemplo, aos polícias. E sabe como é que ele as defendeu? Sabe como é que ele as defendeu? Baseado em dados. E sabe de onde é que vêm os dados? De estudos que se põem no terreno. O JPP mantém uma preocupação significativa para com a saúde mental dos madeirenses e porto-santenses, coloca na linha da frente a defesa da dignificação das instituições de saúde mental e dos seus utentes, com destaque para a necessidade de se rever a comparticipação de medicamentos para pacientes internados, que atualmente é parcial. É necessário adotar uma abordagem mais equitativa e sustentável, com foco da dignificação das instituições, revisão das políticas de comparticipação de medicamentos e implementação de mecanismos de monitorização independentes. Assim, a realização de um estudo de caracterização da saúde mental na RAM em nada vem prejudicar o que está já a ser feito. Devemos, à população, aprofundar toda e qualquer questão essencial para o seu bem-estar. Posição contra será difícil de compreender e aceitar. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sra. Deputada Cláudia Postrelo, ainda há pouco referia o aumento das diárias às casas de saúde como se fosse um feito muito importante. Senhora Secretária, pelo contrário, todos sempre defendemos o aumento do valor das diárias na casa de saúde e o valor é manifestamente insuficiente, tanto que é insuficiente que são os próprios representantes da Casa de Saúde, nesse mesmo dia, nessa mesma celebração que a senhora deputada referiu, que mencionaram
que o valor deveria ser, pelo menos, o valor pago pela República. Portanto, um valor de 72 euros, que neste momento já está a ser estudado para 75 euros. Não numa situação excepcional, mas para todas as situações de internamento nas casas de saúde. Portanto, apenas aqui para acrescentar que sim, a senhora Secretária-Geral da Saúde fala do aumento da diária, mas que continua a ser manifestamente insuficiente e é dito pelo próprio representante da Casa de Saúde, São João de Deus. Considerando este diploma em específico e naquilo que referiu ainda agora no término da sua intervenção, que o Governo Regional está a fazer, não por ser um diploma do PS neste caso, mas porque é um trabalho e é um compromisso, supostamente, do Governo Regional. Senhora Secretária, senhora Deputada, eu pergunto-lhe se, nesse mesmo sentido, o PSD, e neste caso o Governo Regional, irá fazer cumprir ou defender uma das propostas que os próprios profissionais de terreno, nomeadamente a Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos, referiam, já depois de criada a Estratégia Regional de Saúde Mental, nomeadamente ao nível das políticas públicas, porque é a própria Ordem dos Psicólogos, a Direção Regional da Madeira, que refere ser importante clarificar critérios para a seleção da intervenção da saúde mental o seu tempo, senhora e deputada. implementar, e termino já, senhora Presidente, programas de intervenção que sejam baseados na evidência e empiricamente validados ou que sejam organizados tendo em conta a sua validação. Portanto, senhora Deputada, para concluir, é ou não importante fazer cumprir aquilo que os próprios psicólogos, neste caso a Direção Regional da Madeira, pede no cumprimento da estratégia regional, que é validar, com dados validados e empíricos, avançar com estudos e conhecimento da situação. Muito obrigada. Muito obrigada. Para o próximo pedido de esclarecimento, passa a palavra à senhora deputada do JPP, a senhora deputada Patrícia Spínola. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Cláudia Prestrelo, referi de diversas formas as estratégias regionais de saúde mental que vêm a ser implementadas essencialmente até desde 2019, nomeadamente naquela que tem sido também a política de descentralização destes cuidados, complementados com o trabalho que é feito nas casas de saúde, quer de São João de Deus, quer da Câmara Pestana, que tem um desempenho e um trabalho muito importante, e a quem mando, a todos os colaboradores, o nosso reconhecido conhecimento do trabalho que desempenham. Este trabalho de complemento, que depois se prevê com respostas na comunidade, com equipas multidisciplinares que acompanham doentes de saúde mental e as suas famílias, num processo de reabilitação e reinserção social. As pessoas que têm esta doença têm uma magnitude e gravidade que não precisam só de tratar os seus sintomas mais óbvios, nomeadamente as doenças psicóticas, muitas vezes associadas aos delírios e às alucinações, mas também descobrir um sentido para a sua vida, mesmo com uma doença com limitações ou com limitações dessa mesma patologia. Ora, ter consultas de vez em quando não basta. Muitas vezes o que recebem limitam-se a questões farmacológicas e estas pessoas têm necessidades mais amplas. Precisam de apoio na gestão da medicação, de perceber quais são as dificuldades que encontram na gestão da vida diária, e a procura de emprego é uma dessas dificuldades. Por isso, senhora deputada, eu perguntaria o que é que está para corrigir, para melhorar, para evitar que a intervenção das equipas multidisciplinares seja, de facto, bem-sucedida, como explica que continua a acontecer um fenómeno muito antigo, que é o da porta giratória. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Cláudia Prestrelo, há pouco, quando lhe questionei se concordava com as propostas da própria Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos, é porque é esta entidade, é a Direção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses, por exemplo, um dos grupos de profissionais que defende de forma muito clara que é necessário, para implementar programas de intervenção, que estes sejam baseados na evidência e que sejam empiricamente validados e, portanto, que seja necessário conhecer
para sabermos ou para termos acesso à verdade, é preciso conhecer os números, é preciso conhecer a realidade. E isto implica estudos, porque no caso neste caso em específico, no âmbito da saúde mental, como em qualquer outro, na valência, por exemplo, do social, nós não podemos continuar a definir critérios de seleção casuísticos. É preciso exigência profissional, é preciso exigência científica, é preciso selecionar e distinguir aquelas que apresentam qualidade necessária para que um sistema de saúde as possa implementar, Senhora Deputada. Portanto, senhoras e senhores deputados, neste caso aqui, importa olharmos para o objeto do diploma e não para aquilo que são egos ou egocentrismos partidários. Muito obrigada. Muito obrigada. O tempo global terminou.